Hoje nós vamos voltar para os anos 80 e eu vou falar sobre dois softwares de comunicação da época, o Z e o Zapt. Primeiro dar um certo contexto aí da época em que esses softwares foram desenvolvidos. O Z, eu acredito que foi desenvolvido em 84, eu só entrei para a empresa que desenvolveu, a Humana, em 86, fiquei lá até 93. Mas era uma época em que estava aí começando a ter a entrada aí do PC IBM, né? Apesar de micro já existia há um bom tempo e já está se infiltrando aí nas empresas, o lançamento pela IBM do PC acabou sendo aí um sinal para as empresas de que era uma boa ter microcomputadores. As empresas que usavam computadores naquela época, as empresas grandes ou eventualmente médias. Empresas grandes tinham principalmente os mainframes, né, computadores de grande porte. Para as empresas médias existiam alguns computadores aí menores, os minis, super minis e outros nomes da época, né? Aqui no Brasil em particular a gente tinha a reserva de mercado, que não afetava a parte de mainframe, mas na parte de minis era proibida a importação. Então tinha algumas empresas nacionais que fizeram parcerias aí com empresas estrangeiras e lançaram alguns computadores aí meio exóticos, eu diria. Então tinha empresas como a Labo, a CID, a Edisa, a Cisco, que tinham aí os seus computadores aí com as suas características próprias. E tinha também a Cobra, né, nacional, tinha a linha dela, a Cobra 500, que era o mini que ela projetou aqui, né? Então, nas empresas, né, começou a entrar aí os micros. Então, a primeira preocupação que tinha era essa questão de como comunicar esses micros com os outros computadores maiores. Então, a palavra lá da época era a conexão micro-mainframe, é uma coisa bastante falada. Fora isso, também nessa época a gente começou a ter aí serviços disponibilizados via linha telefônica, né? Então com modem. Tá certo que nessa época a velocidade, o modem rápido era um modem 1200 bps, que nós estamos falando aí de 120 caracteres por segundo, né? Não dava nem 1K por minuto. Mas começaram a ter os primeiros serviços, algumas coisas de correio eletrônico, consulta de preço de ação. Até os bancos aí começaram a oferecer serviços através de um serviço chamado videotexto. Então, de repente, as empresas tinham essa necessidade de comunicar o seu PC IBM com computadores maiores e com alguns computadores acessíveis via serviços, né, acessíveis via modem com linha telefônica. Nessa época também, quer dizer, o que era mais comum da gente ver aqui no Brasil era o PC XT, digamos assim, né, um 8088, normalmente rodando a 477 MHz, eventualmente um turbo aí com 8. Lá fora, nessa época já estava sendo lançado o PC-AT, ele demorou um pouco para vir aqui e o custo dele era bastante alto, né? Então nesse começo, realmente o que você via eram computadores mais simples, monitor colorido era um outro luxo, as pessoas usavam, normalmente era um monitor de fósforo verde. Do ponto de vista de software, o mais comum de você achar era o DOS 2, eventualmente o DOS 3. O DOS 3 teve uma história meio complicada ali no seu começo de vida, né, mas foi lançado junto com o PC-AT. O software mais assim, conhecido da época era o Lotus 123, que era uma planilha, tá, e era a base assim, do que seria um bom software naquela época. Falando um pouco da parte mais física, né? Naquele tempo o software era vendido exclusivamente, né? Fisicamente. Então o software normalmente vinha numa caixa, com os manuais, com os discos, né? Então esse aqui seria uma miniatura da caixa do Z, tá? Foi um brinde de fim de ano. A caixa na realidade ela tinha o mesmo tamanho que essa daqui, tá? O Z, ele usava, aqui era um fichário com 3 garras, inclusive um problema que tinha era que foi adotado a garra padrão americano, e isso de vez em quando dava problema na hora de produzir. Então o manual eram folhas com furadas que vinham aqui dentro. Na época do Zapt a coisa já mudou um pouco, já tinha finalmente manuais em formato brochura, embora isso também fosse uma coisa
A indústria gráfica como um todo, naquela época, ainda estava meio gatinhando, então era produzir em brochura era uma coisa um pouco complicada, as coisas menores, eles eram na base do grampo mesmo, né? Fazer essa embalagem aí, com essa coisa com várias cores, era algo que era relativamente caro e complicado. O texto, em geral, o texto aqui dos manuais para impressão, quer dizer, esse aqui foi algo meio inovador para a gente, no caso do Zapt aqui já foi feito com uma impressora laser, né? Então, esses manuais menores a gente conseguia até produzir eles internamente, tá? Mas isso foi algo já mais lá nos anos 90. Né? No começo a coisa era bem mais complicada, essa parte de produção gráfica. Ok? Então eu vou apresentar agora alguns materiais aí de promoção do Z e do Zapt que eu tenho aí da época, e depois fazer uma demonstração do Zapt no micro. O Z e o Zapt foram desenvolvidos por uma empresa chamada Humana-Informática, um nome não muito usual para a empresa de informática. Era uma empresa bastante apaixonada pelo software que fazia, tanto do ponto de vista de funcionalidade como do ponto de vista interno, da própria codificação. Tivemos longas discussões a respeito de como o software deveria funcionar e como deveria ser implementado. Esse aqui é o folheto do Z, pouco antes de eu entrar na Humana. O nome Z vem da ideia de mostrar o fluxo de dados da comunicação, os dados entrando por um lado e saindo pelo outro, parecido com as setas usadas nos desenhos para ilustrar a comunicação entre dispositivos. Esse folheto era bastante técnico, começando com uma tela vazia, porque a ideia do Z e depois do Zapt era dar prioridade para o que está vindo do lado remoto da comunicação. A tecla Alt era bastante importante, algo que era padrão dos softwares da época. Os comandos eram dados através da combinação Alt e letra. Se você era um usuário experiente, ia simplesmente bater Alt e as letras. Se você não fosse experiente, você ia apertar o Alt e soltar, e aí ia aparecer a barra de menu no topo, no caso do Z, onde se tem as várias opções. Percebam que tem uma letra em destaque, que é a letra que deve ser usada junto com o Alt. Você pode também escolher a opção através das setas. À medida que a seleção se move, é apresentada embaixo uma ajuda rápida, ajuda instantânea, falando de forma resumida o que faz cada um dos comandos. O Z e o Zapt tinham vários comandos, e um dos mais importantes, provavelmente, é a configuração. Esta tela em particular, eu não vou tentar explicar, porque é uma tela relativamente confusa, as pessoas têm dificuldades para entender isso. As outras telas de configuração eram talvez mais importantes no uso corriqueiro. Uma outra coisa importante no Z é o aproveitamento das teclas de função. No caso do Z, as teclas de função eram programáveis, no sentido de se poder associar a elas sequências de teclas que seriam digitadas automaticamente quando a tecla de função fosse apertada, uma espécie de macro. Um recurso adicional era poder dar um tempo ou aguardar a recepção de um caractere. Uma curiosidade, percebam a disposição das teclas. Isso é algo do tempo do começo do PC, quando as teclas ficavam com essa disposição no lado esquerdo do teclado. Mais tarde é que as teclas de função migraram para a parte de cima do teclado, e hoje em dia são bem pouco usadas. Naquele tempo não se usava mouse e as teclas de função eram fundamentais na operação. Uma outra curiosidade, sendo o DOS um sistema monetarefa, pelo menos normalmente, o Z tinha alguns utilitários internos, como apresentar o diretório do disco, para poder fazer isso sem ter que encerrar o programa. Na parte final do folheto, tem uma ficha técnica bastante completa, algo que também não é usual atualmente. Uma característica importante do Z e do Zapt era ter os filtros de comunicação, algo que hoje em dia a gente chamaria talvez de plugins. Uma API permitia a programas externos interpretar e tratar os dados recebidos e transmitidos para implementar protocolos e emulação de terminais. A lista de terminais nessa época incluía
os terminais dos mini computadores nacionais e um terminal para acesso ao mainframe da Burroughs, depois chamada Unisys. Esse filtro necessitou de recursos adicionais, como suporte a janelas e comunicação síncrona, que foram os meus primeiros trabalhos na Humana, em 86. A maioria dessas emulações incluíam a funcionalidade de transferência de arquivos. Ausente nessa lista estão os terminais de mainframe IBM, que só seriam suportados mais tarde. Uma outra relíquia aqui, também de agosto de 86, é o primeiro número do Informativo Humana. A ideia era ser um informativo periódico, mas na prática foram feitos poucos. Os destaques desse primeiro número eram a nova versão do Z, o filtro de comunicação com o mainframe Burroughs, a mudança de endereço da Humana, motivada pelo crescimento, e a presença da Humana na Feira Informática 86, nos estandes dos fabricantes de PC. Um detalhe é que a fabricação desses tipos de folheto, que hoje em dia qualquer um consegue fazer no seu micro, era complicada e cara naquela época, se fosse feita com o processo tradicional de fotocomposição. Nesse caso, quem fez essa diagramação foi um empreendedor meio visionário que tinha conseguido obter um Mac e uma impressora laser e oferecia o serviço de diagramação e de geração, digamos assim, de originais para depois serem copiados. Avançando um pouco no tempo, com sucesso a Humana pôde investir mais no marketing e aí surgiu a formiguinha, que era uma espécie de mascote nosso. A formiga representava o PC, querendo se comunicar com os minis e mainframes, representados pelo elefante. Isso resultou numa série de tirinhas, que eram publicadas aí como anúncio no jornal Data News. Tá? Infelizmente eu não tenho mais essas tirinhas. Uma outra coisa que tinha naquela época era as revistas elegerem os melhores softwares do ano e tudo mais. E o Z ganhou na categoria Micro Mainframe, e isso foi comemorado aí com esse anúncio aí da formiguinha com a medalha aí de software do ano. Progredindo, tivemos o lançamento do Zapt, e aí chegamos nesse folheto aí, que mudou bastante do ponto de vista visual, passou daquela, os eram bastante sóbrios, tons de cinza, às vezes branco e preto, né, que é totalmente colorido. Eu, pessoalmente, não era muito fã dessas figuras quase abstratas aí na capa do folheto, certo? Aquele canudo ali em cima do disquete. E tinha também o problema de que as gráficas tinham certa dificuldade em imprimir as cores nas posições corretas. Um pouco mais para frente, a gente teve aí um folheto mais sofisticado, né? Onde aí a agência teve a ideia de comparar o lançamento do Zapt às grandes invenções aí da humanidade, como a roda, a bússola, a lâmpada, né? Esse folheto aqui, que é da metade de 1988, tem um enfoque bem diferente aí do folheto do Z. Percebo que é bem mais colorido, e o texto todo tem mais um lado de coisa de marketing do que um texto mais de engenharia, técnico, como era o folheto lá do Z lá atrás, né? Em 89, talvez tenha sido aí o ponto alto aí da Humana nessa etapa, ela teve, acho que foi a segunda vez, aí, um folheto próprio numa feira, no caso era a feira FenaSoft, né, tá escrito pequeno aqui em algum canto aqui, a FenaSoft 89, certo? E aí a Humana estava lá com um stand próprio, grande, bonito, onde tinha lá umas vitrines, tendo a roda, a bússola, a lâmpada e, é claro, o Zapt. Então vamos ver agora o Zapt, cortesia do DOSBox. O Z, a gente começava rodando com o Z, estava Z e Enter, né? O Zapt, seguindo a tradição, a gente digita Zapt. Então tem essa telinha gráfica inicial, isso porque eu estou emulando a VGA. Se fosse o CGA, não era uma coisa colorida, era uma coisa mais simples. Tá? Essa telinha gráfica foi divertido fazer. Eu sempre tive um certo orgulho daqueles brilhozinhos ali nos cantos. O default do Zapt e do Z era trabalhar com a tela branco e preto, mas vocês vão ver, tem uma tela de configuração de cores. Então aqui eu já carreguei uma configuração bastante colorida. A escolha de cores é limitada às 16 cores de texto da CGA, então as cores aí não são exatamente das mais bonitas. Ok? Então a operação
do Zapt, né, que eu já falei lá para trás, ele é baseado muito na tecla Alt. Então, se você sabe o comando, você dá direto o comando. Por exemplo, Alt Z é para finalizar, né? O Z começa, Alt Z termina. Né? Então, Alt Z aí seria o finaliza. Não, eu não vou finalizar. Se eu não conheço os comandos, de novo eu aperto Alt, solto, aparece o menu. Não sei se vocês lembram, lá no folheto do Z, o menu era na horizontal. Aqui nessa versão do Zapt a gente já tinha dado aí uma modernizada no visual, né, dentro daquilo que era moderno no final ali dos anos 80, começo dos anos 90, essa sombrinha, essas caixinhas, né? Então o menu está aí na vertical, tem aí as várias opções. A primeira delas é ajuda, que é outra parte que eu acho muito interessante aí do Zapt. Tá? Eu fui um dos idealizadores disso. A ideia toda dessa ajuda é o conceito que naquele tempo era novidade e revolucionário, que era o hiperlink. Quer dizer, a ideia é de você poder ir navegando por aí. Então, tem aqui uma série de links, você escolhe um, você cai aí num outro. Tá? Eu caí de fora aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui mais. Por exemplo, você poderia até operar aí com os mouses. O mouse não era uma coisa muito comum, mas a gente já estava aí prevendo, então a gente fez aí gráficozinho. Então toda essa parte aí de ajuda, tinha todo um sistema aí por trás, uma forma de definir essas telas de ajuda, e depois isso era processado por um programa para gerar um arquivo binário, digamos assim, com as estruturas para facilitar apresentar aí os links e navegar entre eles. Ok? Voltando aqui ao menu, a gente já viu a ajuda, vamos ver agora um outro comando importante, que é o config. O Zapt tem um monte de configurações. Vou passar só nas coisas mais importantes aí. Primeiro tem a ideia do filtro, onde o filtro é como eu falei antes, né, um overlay aí, um plugin para adaptar. Então, para eu escolher aqui, a última linha, isso eu não mostrei lá no menu, mas a última linha sempre dá ali uma certa ajuda, né? Então ele fala ali usar o comando dirint, era o diretório interativo. Inicialmente isso era só para arquivos, mas depois virou para tudo. Então toda vez que tem uma escolha, um Alt D abre aqui uma lista das opções. Tá? Então aqui no caso tem os vários filtros aí que a gente tinha naquela época. Aí. Da mesma forma também tem o menu de interfaces, sendo que aqui tem vários níveis. Né? Então ali dentro do padrão eu tenho vários tipos de placa. Se eu pegar aí algum fabricante, poderia ter também, aí, vamos pegar, sei lá, o Reis. O Reis também só tem 2 níveis. Deixa eu deixar aqui com o padrão. O modem eu sei que tem mais opções. Outro simples, era o modem mais simples que tinha, mas a gente tem, poderia pegar aqui, por exemplo, um Reis. O Reis aqui eu tenho 2 modelos. Tá? Sei que tem 2 pontos no final da segunda opção, é para indicar que tem mais um menu. Tá? Então eu poderia trabalhar com esse modem aí de forma assíncrona ou síncrona. Tá? Eu vou botar aqui o Rei mais simplinho. Tá? Aqui eu estou escolhendo, quando eu escolho essa interface padrão aqui, eu estou escolhendo, digamos assim, o driver, né? Ele vai ser carregado, ele vai também colocar algumas páginas de configuração específicas. Tá? Então deixa eu voltar lá, eu tenho que voltar agora de novo, porque ele sai, porque ele carregou ali os módulos. Tá, voltando aqui, então aqui é a tela de configuração da interface padrão assíncrona, série de parâmetros aí. No caso do modem também tem diversos comandos, então por exemplo as sequências que tem que ser enviadas para o modem, para preparar o modem no começo, para desconectar, para discar, tá? Antigamente a gente sabia de cor todas essas sequências aí de opções, né? A gente tem aqui, avançando, tem mais algumas outras configurações. O que interessa aqui é que no fim tem a parte de configurações de vídeo. É aqui onde eu escolhi essas cores maravilhosas que vocês estão vendo. Tá? Não vou mexer muito aqui nas cores. Isso aqui é outra curiosidade, refrescamento rápido. Né? A placa CGA original, você não podia atualizar a memória de vídeo em qualquer instante, senão causava interferência. Então,
uma placa CGA normal, aí você teria que desligar esse refrescamento rápido aí, para atualizar a tela só nos momentos certos. Com o rápido ligado, é LD, né, ligado, desligado, ele vai aí fazer bem mais rápido. No caso da VGA, suporta isso, né? Opa. Tá, então aqui eu tenho os vídeos, tinha lá um vídeo, que era o vídeo Z, eu vou criar mais 2 vídeos para a gente poder ver um pouquinho só dessa coisa de vídeos. Então eu vou criar aqui um vídeo 2, eu vou mexer aqui na cor de fundo dele, não vou ter uma opção aqui muito bonita, mas vamos ver se eu lembro aqui como é que eu mudo, vamos botar aí o vídeo 2 seja um roxinho, e vamos botar aqui o vídeo 3, eu posso escolher as dimensões dele, tem a memória, no caso não vou botar a memória aqui. Deixa eu escolher aqui alguma outra cor aí que não seja o marronzinho mesmo, certo? Então eu criei esses vídeos. Como é que eu uso esses vídeos? A gente tem um esquema de janelas, tá? Então eu tenho aqui um comando janela, tá? No caso eu quero definir uma janela, aí de novo tem o DiroPC para escolher qual é o vídeo. Então eu vou pegar aqui para o vídeo 2, e aqui foi uma parte onde a gente teve a grande discussão aí conceitual de como é que deveriam ser as janelas, como é que define janelas, e no final a gente decidiu fazer que nem fosse uma espécie de uma cortina aí. Então eu vou puxando por algum lado, eu posso puxar por aqui, eu posso puxar ali pelo outro lado, tá? Então deixa eu puxar por aqui, vamos botar mais ou menos aqui, tá? Deixa eu definir agora a janela para aquele outro vídeo que eu fiz, que era o vídeo 3, tá? Eu vou puxar ela aqui por baixo, e aí dá para vocês verem uma característica interessante dessa forma de definir as janelas, que ele nunca vai criar janelas, digamos assim, recortadas. As janelas vão ser sempre retangulares. Isso é bom porque facilita aí a atualização da tela. Fui eu que escrevi essa parte do código originalmente. Eu estava muito preocupado, aí, quase que desesperado, com a questão de como atualizar todos esses vídeos de uma forma rápida. Lembrando que a gente estava falando aí num PC, rodando a 477, uma tela CGA que não podia ser atualizada em qualquer momento, e os dados chegando pela serial, estonteantes 9600 ou 19200, quer dizer, um caractere a cada 1 milissegundo ou meio milissegundo. Isso era realmente um estresse bastante grande. Ok? Deixa eu fazer outra coisinha. Normalmente, quando a gente vai comunicar, a primeira coisa que tem que fazer, tá a dica ali em cima, né? Usar o liga comunicação. Eu vou usar tem vários tipos de comunicação. Se eu der o Enter, que é o normal, ele vai esperar alguns sinais da interface, indicando que ele fez a conexão. No caso aqui, eu vou dizer incondicional, que é para ele ligar, independente de ter ou não um sinal de portador, né? Indicar que tem uma conexão feita com alguma coisa. E aí eu vou ligar uma opção aqui, que é o EcoTX. Normalmente, o que eu estou digitando não aparece na tela. Ele está sendo transmitido para o sistema remoto. O sistema remoto é que deveria devolver isso, né, ecoar isso para ele aparecer na tela. Eu ligando aqui o EcoTX, eu estou dizendo que tudo que eu digitar vai para algum canto, poder mandar para o disco, mandar para a impressora. No caso, eu vou mandar para o vídeo, e eu vou mandar para o vídeo 3. Ok? Então agora, se eu digito aqui 1, 2, 3, olha, aparece ali embaixo. Se eu der aqui um Ctrl M, CR ou Enter, ele vai voltar para a primeira coluna. Para eu mudar de linha, eu tenho que dar aqui um Line Feed, o Ctrl J. Tá? Agora que eu já estou aí com um vídeo aí que mostra o que eu estou transmitindo, é uma boa hora para a gente olhar outro recurso poderoso, que era a parte de programação aí do Zapt. Tá? A programação estava principalmente associada às teclas de função, mas não restritas a elas no Zapt. Tá? Tá aí o desenho mesmo lá na propaganda do Z, mas enquanto que no Z era muito simples, era só uma sequência de teclas, aqui tem uma linguagem de programação. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é usar o recurso chamado autoprogramação, uma espécie de macro. No fundo eu vou digitar uma série de coisas e ele vai decorar isso e escrever o programa correspondente. Tá? Então eu vou a tecla autoprog, tenho que escolher uma tecla, vou associar isso com a F3. Tá? E agora eu vou digitar, por exemplo, teste. E depois Ctrl M, Ctrl J.
Opa, apertei Alt. Ctrl M, Ctrl J. Deixa eu voltar. Na hora que eu entrar lá de novo lá na programação, ele encerra. Percebam que apareceu ali um AP F3, AP de autoprogramação, né? E aí eu posso entrar aqui no editor, onde aí eu vou ver o programa que foi gerado. E eu posso, inclusive, corrigir aqui, tá? Essa linguagem que a gente chamava de ZPL, né? Zapt Programming Language, é uma linguagem bastante específica para esse tipo de operação. Então, por exemplo, o default é, quando você põe aqui um string, ele vai sair digitando. Tá? Então, aqui ele vai escrever teste. Deixa eu tirar fora esses Alt-M e Alt-J que eu fiz errado. Tá? Esse Enter também sobrou aqui. Tá? Aqui está aquele Ctrl-M, Ctrl-J, tá? Que eu tinha digitado. Então, agora que eu acertei isso aqui, se eu der aqui um Escape, pronto, deve estar lá. Vamos ver se eu não estraguei. Aí, na hora que eu apertar aqui F3, ele vai fazer de novo aqui. Tá? Vamos agora entrar na programação mesmo, né? Auto-editor. A linguagem CPL permite eu definir aqui variáveis, então eu vou criar uma aqui chamada contador. Okay? Percebam que na hora que eu mudo de linha, ele converteu para maiúsculo, na verdade ele fez mais que isso por trás, aí ele está fazendo um parse dessa linha, guardando ela de uma forma codificada. Tá? Então vamos fazer aqui um programinha, function, eu vou chamar ela de demo, demonstração, né? Eu vou associar ela à tecla F10, tá? A function começa com begin, termina com endb. Tá? Aqui eu vou usar um dos comandos da linguagem, que é o comando for. Uma coisa que vocês vão perceber é que a linguagem ZPL é a linguagem que é parecida com todas as linguagens, igual a nenhuma. Tá? Isso foi uma coisa meio de propósito, a gente quis inventar demais para ter alguma coisa que lembrasse algo para os programadores, mas a gente não ia conseguir fazer aí uma linguagem, exatamente uma linguagem que já existia. Então o que a gente fez foi isso, é algo que é parecido com todas as linguagens, igual a nenhuma. Tá? Então o for tem uma sintaxe aí bem peculiar. Eu ponho o nome da variável, qual o valor inicial, o teste que ele vai fazer a cada loop, tá? Contador menor igual a 5, e qual é o valor que ele vai atribuir para a variável no final do loop. Então, no caso, contador mais 1. Tá? Essa é uma sintaxe que lembra um pouco, por exemplo, o C, né? Mas não é exatamente a sintaxe do C. E aí o que eu vou fazer dentro desse for é digitar contador, 2 pontos, e aí eu vou querer digitar o valor do contador. Para isso eu preciso converter aquele meu número inteiro num string, então tem o str, contador, e aí eu quero mudar de linha, então vai aqui um crlf. Ok? E aí para fechar, eu ponho aqui um endf. Se eu tiver feito algo errado, agora quando apertar escape ele vai dar um erro. Não, não deu. Já drenei antes, já acertei direitinho. Está ali a minha função demo. Tá? Percebam que além de usar as funções normais, eu poderia... Vamos fazer isso. Vamos entrar aqui, ao invés de F10, eu posso pegar e dizer, olha, a função demo é o Shift F10. É assim que é? É assim. Tá? Agora ele está lá no Shift F10. E agora, na hora que eu usar aqui Shift F10, certo? Ele vai fazer lá o 5. Tá? Estou só mostrando uma coisa muito básica aí da linguagem. Dá para fazer coisas incríveis com ela. Tá? O último recurso aqui que eu queria mostrar aqui do Zapt é o recurso de TSR, né, o Terminate and Stay Resident. Apertando aqui a sequência mágica, a tecla Zapt, que era configurável também, como tudo mais, o Shift direito mais o Ctrl, eu voltei aqui para o DOS, mas o Zapt está lá em background, continua rodando. Se tivesse em comunicação, tá lá comunicando com o outro lado. Tá? Eu posso operar aqui. O mais interessante é que agora eu vou voltar para lá, Shift direito, Ctrl, né? E se eu for olhar aqui, examinar, tem um comando chamado vídeo, que permite ver o conteúdo aí dos vídeos. Eu vou escolher agora qual é o vídeo. Esse está mostrando aquele vídeo que eu estava antes, né? Eu posso escolher qual é o vídeo que eu quero ver. Se eu der aqui um Dir PC, eu tenho aqui, além daqueles 3 vídeos que eu já tinha, eu tenho aqui o vídeo DOS, que na hora que eu for ver, nada mais é do que a tela lá do DOS que estava lá.
é mais ainda, quer dizer, eu estou aqui nesse comando vídeo onde eu posso navegar por aqui, eu posso, por exemplo, marcar um bloco, eu posso, vamos ver se dá. Aqui são os comandos, não, comando errado aqui, Ctrl K, Ctrl KB é início de bloco, Ctrl K, os comandos do WordStar. Então eu tenho aqui, eu marquei um bloco, acho que Ctrl KC, eu copiei o bloco, tá? E aí eu posso pegar agora e, saindo aqui do comando vídeo, eu posso usar isso aí. Vamos ver se eu lembro agora como é que eu faço aqui. Eu acho que se eu vir aqui era no... Não, não é. Tá, não, acho que pelo teclado direto eu não consigo. Mas eu poderia estar fazendo tudo isso aí através da ZPL. Então eu peguei, salvei aquele... Posso pegar aquele pedacinho, salvar e depois usar aqui para o outro lado. Da mesma forma, eu posso pegar coisas aqui da tela e digitar isso no lado do DOS. Tá? Então, com isso, eu consigo mover coisas entre o meu sistema remoto e um programa que está rodando aqui no DOS. Então, eu tinha até um nome bonito para isso, era o processamento cooperativo. Então, eu, com a ZPL, eu automatizava tudo isso, e eu pegava dados, por exemplo, do mainframe lá do cliente, e jogava isso, por exemplo, numa planilha Lotus. Ou então eu pegava ali, rodando um programa ali no micro, eu podia pegar ali informação qualquer apresentada na tela e digitar isso para um programa lá do mainframe. Ok? Então esse era um recurso bastante poderoso aí. Era, digamos assim, o próprio nome Zapt vinha em grande parte dessa ideia aí desse processamento cooperativo, de poder transferir coisas entre o sistema remoto, normalmente o mainframe do cliente, e as aplicações locais. Ok? Então, para finalizar, né, o Alt Z, reparem que mudou aqui a mensagem. Quando a primeira vez que eu fiz o Alt Z, que eu consegui encerrar, aqui no caso ele está falando retira o Zapt da memória, né, porque ele, a rigor ele já terminou, né, ele continua rodando. Vou falar assim, voltei aqui para o DOS, depois o DOS é como nada se passasse. Então é isso, o Zapt em toda a sua glória.